Saudamos a todos em nome do Senhor Jesus. Saudamos também aqueles que poderão participar pelas redes sociais. Nós estamos transmitindo para o YouTube, Facebook, Instagram, as mensagens que estamos proferindo na nossa igreja presbiteriana de Miranda. E hoje nós teremos a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Falaremos sobre a revelação de Deus, de tudo que o ser humano precisa. O que ele mais precisa é da revelação de Deus. E ainda dentro da revelação de Deus, o que ele mais precisa mesmo ainda é da revelação de Jesus Cristo, através das Escrituras Sagradas, compreendendo essa revelação, tendo um relacionamento de salvação por meio de Jesus, através do arrependimento, confissão, conversão e novo nascimento. E nós temos como o estudo desta manhã 3 momentos, 3 pontos a respeito da tão grande salvação. E nós iremos ler o versículo mais conhecido da maioria dos cristãos espalhados pela face da terra. Qual é o versículo do Novo Testamento, basicamente o mais conhecido? Encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. Todos nós podemos repeti-lo, pois já o lemos muitas vezes, que diz assim, todos nós podemos dizer em uma só voz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto fala da encarnação de Cristo, da vinda de Jesus ao mundo, de Deus Pai ter enviado o seu Filho para que aqueles que puderam crer, aqueles que tiveram o privilégio de crer, pudessem também ter a vida eterna, que é a maior, a mais significativa e a mais indispensável experiência que alguém pode ter na terra. Olhando para o nosso material a respeito da revelação de Deus, nós vamos em primeiro lugar ver o que significa revelação. Revelação é uma palavra que indica, no seu significado original, tirar o véu, descobrir, tornar conhecido aquilo que estava oculto, desvendar, expor, remover o véu e tornar visível de forma clara, numa perspectiva da lente de Deus, olhando e percebendo como Deus olha e como Deus percebe. Essa revelação, que é um ato soberano de Deus, que faz com que o ser humano conheça quem é Deus, conheça os seus feitos
E o texto que nós temos aqui de Deuteronômio 29, está falando com aqueles que já receberam a revelação, e que a revelação ela teve um limite, de Deus ter revelado uma parte que Ele quis, e a outra parte pertence a Ele, e Ele não irá revelar. Mas dentro dessa parte que foi revelada pelo Senhor, nós temos algumas verdades a aprendermos a esse respeito, a respeito do ser de Deus. Que Deus, Ele é todo poderoso, todo glorioso, eternamente santo, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, e se revela àqueles que Ele mesmo desejar se revelar. Isso salvadoramente, mas Ele também vai se revelar de outras formas que não trazem a salvação daquele que está perdido. Em relação à revelação de Deus, do seu ser, essa revelação descrita pelas Escrituras, nós podemos abrir em Êxodo 3. Êxodo 3,14, quando Deus, por boca de Moisés, fala que Ele é o que Ele é, e que a quem Ele se revelar, precisa identificar e identificá-lo como Ele mesmo se revela. As pessoas no mundo moderno e durante toda a história, os filósofos, os estudiosos, resolveram dizer e falar a respeito de Deus, trazendo uma compreensão, uma explicação dentro da análise que eles mesmos fizeram. Porém, Deus mesmo faz uma revelação e uma análise de quem Ele realmente é. Capítulo 3, versículo 14 diz: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então Deus é o Todo-Glorioso, o seu nome é Eu Sou, representa sua autoexistência, representa a sua eternidade e representa a sua independência. Esse Deus que nós servimos se revelou ao seu povo, e agora por boca de Moisés os fez lembrar que Ele é o que é, e Ele é o Todo-Poderoso. Seguindo esse mesmo raciocínio, Deus também se revela pelos seus atributos, não só pelo seu ser, através do seu ser. Ele se revela através dos seus atributos. No capítulo 34, quando Ele se mostra ao seu povo. E em Mateus, nós vamos deixar o capítulo 34 de Êxodo para uma pesquisa individual de vocês posteriormente, e nós poderemos ver em Mateus o Senhor Jesus dizendo que Deus se revelou a Israel, mas Ele se revela também àqueles que Ele irá salvar. E o capítulo 11 de Mateus, no versículo 27, ele traz, o nosso Deus traz a seguinte instrução por meio do Senhor Jesus: todas as coisas
me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus agora está falando, o povo de Israel estava esperando Cristo nascer e viver. E Deus disse para o povo de Israel que Ele era o Todo-Eterno, o Todo-Santo, o Todo-Poderoso e o Todo-Independente. Agora o Senhor Jesus está com 33 anos depois de ter nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido sobre a terra, e o Senhor Jesus agora está trazendo uma revelação do Pai e uma revelação do Filho, e Ele está dizendo aqui que o Senhor revela a quem Ele quer revelar. A quem Ele não se revelar, esse não poderá compreendê-lo, porque a infinitude, a incapacidade, a falta de espiritualidade do ser humano não vai entender nem quem Deus é, nem o que Deus fez pela sua salvação. E Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, para concluir essa parte da revelação do ser de Deus, no sentido de quem Ele é e para quem Ele se revela, diz assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne nem sangue. O apóstolo Paulo está dizendo que aprove a Deus salvá-lo, e desde o ventre da mãe dele o Senhor separou. Isso significa que o Senhor se revelou a cada um de nós, mas desde o ventre da nossa mãe o Senhor nos separou, e nos separou também para a nossa salvação, e nos separou também para o serviço que iremos prestar a Ele, como nós sabemos que não existe nenhuma atividade maior do que ser uma testemunha de Jesus aqui na terra. E para concluir, relacionando a obra de Cristo, agora a obra de Cristo, em Efésios 1:9 diz o seguinte: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Olha só o que acontece. Deus resolveu desvendar os nossos olhos e colocar a sua vontade no nosso coração, porque Ele é bondoso e Ele resolveu nos salvar. Nós fomos salvos porque Ele se revelou a cada um de nós. Vocês percebem que na introdução nós já trouxemos a compreensão da revelação de Deus e da revelação de Deus para a nossa salvação. E nós poderíamos, e podemos, e devemos perguntar: por que o homem precisa de revelação? Nós já vimos que Deus se revelou porque Ele quis, se revelou porque nós não podíamos encontrá-lo, e se revelou por meio de Jesus e nos salvou. Mas por que Deus precisa se revelar? Deus não precisa se revelar. É uma frase que tem duas formas, dois significados. Nós precisamos que Deus se revele, não é Deus que precisa se revelar. Por que nós precisamos? Porque o ser humano precisa que Deus se revele.
Primeiro, porque Deus é infinito e o homem é finito. E ele não tem como alcançar essa infinitude. O homem, por ser finito, ele é limitado. Mas especificamente porque o homem, o ser humano, está espiritualmente morto. O homem não tem conhecimento da verdade de Deus. O homem não consegue obedecer a Deus. Tudo que o ser humano cria revela, tudo que o ser humano cria na relação social, que poderíamos chamar de espiritual, revela que o homem está morto espiritualmente. Por isso que ele precisa da revelação de Deus. Deus criou o homem. Se Deus não se revelar, o homem cria um Deus para ele. E o homem é o próprio Deus do próprio homem. Foi assim na história que nós bem sabemos. Deus criou o homem e disse: só existe uma raça humana. O homem criou um monte de raças. Deus disse: só existe uma família para se multiplicar. E o homem se dividiu. O Senhor disse: eu governarei no meio de vós. E depois o ser humano disse: nós precisamos de um rei. Nós não precisamos de um Deus. Porque um rei pode governar conosco e um rei pode nos ajudar. Agora um Deus não, vai ter normas e nós não queremos cumpri-la. Nós não queremos relação entre pai e filho, queremos uma relação de uma sociedade abundante. E Deus no que deu, o homem entrou para governar o mundo e saiu da teocracia para a monarquia, da monarquia para outros tipos de governo e acabou na anarquia. O mundo é uma anarquia, é uma briga por poderes, é uma briga por governos. Guerras e mais guerras. Os homens perderam mais ainda a sua direção porque não conhecem o Senhor. E por isso também eles precisam da revelação de Deus, para que Deus retome o ajuste da sua criação, da raça humana que Ele criou. E esse Deus, mesmo assim, olhando o homem do jeito que ele é, resolveu se revelar. Se revelou. A filosofia não pode revelar Deus. Nada. Deus se revelou porque Ele não queria ver o homem perdido em seus delitos e pecados. Por isso que o homem precisa da revelação de Deus. Que revelação é essa? Que Deus é autoexistente, que Deus faz tudo para a sua glória. Ele quis se revelar também, para que a sua glória fosse vista em toda a terra. Deus também se revelou por meio da sua graça, para salvar o homem dos seus pecados. Essa revelação da graça de Deus, ela é chamada de revelação redentiva. No mesmo livro aos Efésios, no capítulo 1, que nós lemos o versículo 9, nós podemos voltar um pouco e podemos ler o versículo 4, 5 e 6, que diz: como também, vamos ler o 3 também,
que é o começo da narrativa sobre a obra da salvação realizada pela Trindade, e aqui especificamente Deus Pai operando a obra da salvação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para filhos de adoção, para Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado que é Jesus, e Deus nos salvou por meio do seu Filho Jesus. A satisfação e a alegria de Deus, que é bendito, que é a fonte de todo o bem, e que de todas as bondades de Deus, a maior delas é a nossa salvação. É isso que nós encontramos, a demonstração na revelação, a graça de Deus salvando o perdido pecador. Isso foi a segunda parte da nossa expectativa. Agora nós iremos ver o que nos interessa muito. Eu queria chamar muito a sua atenção para isso. Nós iremos ver as 5 formas de revelação de Deus. Quais foram as 5 formas da revelação de Deus? A primeira forma é a revelação de Deus por meio da criação. Deus criou todas as coisas e Ele se revelou ao homem, para que o homem possa conhecê-lo. Em Romanos 1:20, alguém pode ler de forma bem alta? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então aqui Deus já começa através da revelação na criação, tornando o homem indesculpável diante de Deus, se ele não quiser servi-lo, se ele não quiser viver para o Senhor, se ele não quiser obedecer os seus mandamentos. Ele já está indesculpável, porque Deus já revelou para ele o seu eterno poder, revelou para ele a sua divindade, revelou para ele a sua sabedoria, revelou de uma forma ordenada, e todo ser humano recebe esse testemunho. E é assim que nós nos encontramos diante da revelação natural de Deus. Revelação de Deus por meio de sua criação. O mesmo texto, a mesma carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, voltando os versículos que nós lemos, o versículo 20, nós leremos o versículo 18, e ele vai dizer o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Deus criou todas as coisas. A criação é uma revelação de Deus, mas não é suficiente para a salvação dos homens. Ou seja,
pelo menos 3 grupos de pessoas que nós podemos destacar aqui. Podemos destacar o grupo dos ateus, que não creem em Deus. E se nós observarmos a sua falta de fé dos ateus, eles dirão, se eles forem honestos: nós não cremos que Deus existe, mas nós também não podemos provar que Ele não existe. Porque eles ficam perdidos na criação. Só é bastante um pé de árvore, com folhas das mais diversas, para demonstrar que por trás dela tem um Criador. O segundo grupo é daqueles que entendem que é possível que Deus tenha criado todas as coisas, mesmo sem explicar direito, e afirmarem que existe um Criador, quer seja o grande arquiteto do universo, quer seja um espírito avançado da constelação azul verde, um todo-poderoso, um Deus que não pode ser percebido, mas que não tem como esse mundo existir se não tivesse sido criado por um Deus extremamente arquiteto, extremamente poderoso, extremamente detalhista, extremamente glorioso. E o terceiro grupo é daqueles que vê na criação a obra de Deus e vê na criação de si mesmo a glória de Deus, e vê em suas vidas a relação entre Deus e a criatura, como pai e como filho. Pelo menos esses 3 grupos nós podemos destacar neste momento. Porém, nós estávamos falando que a revelação da criação não salva o mundo. Tem a segunda forma de revelação de Deus, eu queria chamar muito sua atenção. É através da consciência. Todo mundo tem consciência da existência de Deus. Por quê? Como eu posso provar? Como alguém pode provar? Capítulo 2 de Romanos, versículo 14 e 15 diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, eles são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. As pessoas que não conhecem o Senhor, elas têm leis morais que as regem. Todas as tribos, das mais longínquas, todos os povos, todas as etnias, existem leis, normas, e os homens se acusam a si mesmos, quando não as praticam. Há uma consciência no homem de um ser criador por trás da sua existência. É só ele olhar para a complexidade do seu ser. Tudo no lugar, tudo em movimento. Coração, pelo menos o meu vai bater uns 150 anos, eu não sei o seu.
bate de dia e de noite. Não pode ter vindo do absurdo. Consciência da existência de Deus, que por trás de uma mente fantástica como é a nossa, existe uma mente muito mais fantástica, criadora de tudo isso. A consciência do erro, a consciência do acerto. Não existe ninguém que pode chamar do que é verdade mentira e do que é mentira verdade, sendo sincero. Não é verdade? As pessoas sabem que existe uma ética moral para ser seguida, quer seja em grande escala ou em pequena escala, e onde está consciente da existência de Deus, mas isso também não salva ele. Deus também se revelou através da história. Em terceiro lugar, a história mostra essa história do Egito. Não vou nem ler o texto, todo mundo conhece, desde o ateu até o crente mais piedoso. Todo mundo conhece a história do Egito. Todas as pessoas conhecem a história de Daniel. As pessoas sabem da história de Jesus Cristo. Todo mundo, no mundo inteiro, conhece a história de um Salvador. Outra hora eu até falei aqui que chegou uma época na história do Brasil que disseram que Pelé é mais conhecido no mundo inteiro do que Jesus Cristo. Isso é uma mentira das piores que existem. As pessoas conhecem Jesus pelo seu próprio coração. Jesus não precisa estar revelado naquele local para que eles conheçam a história de um Salvador, porque todos os povos do mundo eles buscam de alguma forma a sua salvação. Os espíritas, por meio da reencarnação, cada um em sua escala denominacional, mundial. Existem aqueles que creem na salvação até por meio dos seus ancestrais. Então buscam a sua salvação. E o Senhor se revelou através da história. E todo mundo conhece a história da salvação, mesmo buscando outras histórias. Talvez existam, e é possível, e nós podemos crer, que existem alguns povos no mundo que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Mas quando eu disse que está revelado, é porque se você for lá, existe um culto. Não existe povo, língua, etnia que não tenha culto. E se eles adoram uma imagem, se eles adoram os seus ancestrais, se eles têm esculturas dentro de suas tribos, com cabeças de animais, ou uma parte da lua, ou o sol, eles adoram. Mas eles não adoram o Criador da lua, o Criador do sol, o Criador dos ancestrais, o Criador das suas imagens. Eles criaram deuses para si. E por isso que eles são indesculpáveis diante de Deus, como já vimos antes. Mas o Senhor se revelou através da história. Por quarto lugar, o Senhor se revelou através das Escrituras Sagradas. Não é verdade?
2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo, escrita ao seu filho na fé, pastor Timóteo, homem de Deus, no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, através da revelação das Escrituras, agora as Escrituras como uma revelação especial. A Escritura Sagrada, a Bíblia, revelação especial. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para o ensino, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, para educar na justiça. A Bíblia é a revelação de Deus especial. E o apóstolo Pedro, que foi designado por Jesus para ser pescadores de homens e depois pastores do rebanho de Jesus, e em terceiro lugar defensor da doutrina bíblica, escreve em primeira de suas cartas, no capítulo 1, no versículo 21, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. O apóstolo Pedro está dizendo que por meio de Cristo, que Deus ressuscitou Jesus, e que Ele é o Salvador, e que as Escrituras Sagradas é que falam a esse respeito. A Bíblia, a revelação especial de Deus, que fala do caráter santo de Deus, que fala do pecado humano, que fala da obra substituta de Cristo, da justificação pela fé e do plano eterno de redenção, porque no jardim do Éden, quando Adão e Eva se perderam, se desencontraram, saíram da presença de Deus, deixaram de ouvir a voz de Deus e ouviram a voz do diabo, se tornaram pecadores perdidos, precisaram de revelação. E ali Deus trouxe a revelação de Jesus Cristo, salvando-nos, prometendo o Messias, e já começando o sacrifício de animais, que apontaria para um dia o Cordeiro especial, o Cordeiro último, o Cordeiro primeiro, o Cordeiro eterno, Cristo, o Cordeiro de Deus. Deus sacrificou ali já um animal. No livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 21, e fez vestimenta de peles para Adão e para Eva, e os salvou dos seus pecados. E no versículo 15, ele diz que iria enviar o seu filho Jesus, e que ia haver uma briga eterna, ou seja, perpétua, entre a mulher e o diabo, ou seja, entre a descendência da mulher e a descendência do diabo, e da descendência do pecado. O diabo foi seguindo a igreja até a cruz durante 4.000 anos, e o diabo feriu o calcanhar de Cristo, e Cristo esmagou a cabeça da serpente. A serpente veio lutando contra a igreja, e a igreja é representada e chamada de mulher. E lá na frente, a igreja, ela foi salva definitivamente com a morte do último cordeiro. E por isso que nessa revelação especial nós precisamos da quinta revelação, que é a revelação suprema de Cristo dentro da revelação especial. Cristo Supremo Salvador. Cristo é a revelação de Deus.
Hebreus, no capítulo 1, diz que, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala por seu Filho Jesus. Deus usou muitas maneiras de falar de Jesus durante a história, até Cristo vir. Deus usou muitas formas, muitos meios. Usou os profetas. Os profetas disseram que Jesus ia vir, e o Senhor Jesus veio. E no Evangelho de João, ele veio para salvar dentro da revelação especial, sendo a revelação suprema da revelação especial. E no capítulo 1, no versículo 14, nós encontramos assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É isso que nós percebemos, a vinda de Cristo como a revelação suprema, suficiente, indispensável e necessária para a vida daquele que pode crer. E no capítulo 14 do mesmo Evangelho de João, no versículo 9, nós encontramos assim: disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus chamou 12 homens para seguir, mas havia muita dúvida, havia muita incredulidade no coração dos discípulos. Eles ainda não estavam prontos para servirem ao Senhor, mas o Senhor resolveu se revelar a eles. E dentro deste momento, dentro desse espaço da revelação, teve um momento que Filipe ficou perturbado, dizendo: onde é que está o Pai? Oh Jesus, tu falas que veio fazer a vontade do teu Pai, que veio dar a vida para nos salvar, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A situação de Nicodemos, que foi convidado a nascer de novo, a mulher samaritana, que foi convidada a beber da água da vida para nunca mais ter sede, muitas curas que tu fizeste, mas nós não estamos entendendo direito. A revelação não estava ainda completa. Aí o Senhor Jesus diz para Filipe: se você me conhecer, Filipe, você vai conhecer o Pai, porque quem fala com você é Deus Filho. Quem enviou para que você conhecesse foi Deus Pai. Deus Pai me enviou para você conhecer Deus Filho, e logo, logo eu vou ressuscitar depois da minha morte. Eu vou dar a vida por você, porque você não pode dar a vida por você. E eu vou sentar ao lado direito do Pai, vou receber a glória que é minha mesmo. Você vai perceber a oração sacerdotal quando eu, como sumo sacerdote que sou, interceder por você. E vou te dar o Espírito Santo. Você vai conhecer Deus, Espírito Santo, porque o Pai quis revelar. Foi assim na introdução da nossa mensagem, quando Jesus disse que Ele se revela salvadoramente, mas só aquele a quem o Pai quer se revelar. E aquele a quem o Pai se revelar, esse será salvo, esse entenderá a mensagem e esse entenderá a sua missão. E assim a gente está praticamente finalizando essa parte da conexão entre a revelação especial, que é as Escrituras, e a revelação suprema, que é Cristo nas Escrituras, que faz parte de
de uma verdade só, a palavra de Deus encarnada, a imagem do Deus invisível, Jesus, revelação final da profecia e revelação final perfeita. Ele não apenas comunica Deus, Ele é o próprio Deus que se revelou, o Senhor Jesus. Toda revelação encontra-se em Cristo. E nós percebemos que a criação, a revelação da criação, estou concluindo, ela não salva o homem, ela condena. Então tem conhecimento, mas não fica salvo, não acha a salvação. A consciência, também o homem não fica salvo, se sente acusado, porque existe um Deus que requer dele uma obediência que ele não consegue praticar. A história demonstra soberania, exaltação, e alguém pode até exaltar isso, mas não traz salvação. Mas a revelação através das Escrituras conduz o pecador até Cristo, e a revelação de Cristo traz a plena salvação. Que magnífico nós podemos escutar e perceber a respeito da revelação de Deus e a nossa salvação. O livro de Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Aqueles que pregam, não pode haver salvação. Qual o propósito final de Deus nisso tudo? Eu disse que eu estava concluindo, agora vou fazer algumas aplicações. Deus manifesta a sua glória e para a sua própria glória, e Ele se revela como Ele é. Em segundo lugar, Deus deseja formar para si mesmo um povo santo, salvo, zeloso e de boas obras. Em terceiro lugar, Deus quer exaltar a sua graça. A graça de Deus é exaltada, só ela pode salvar. E isso, em quarto lugar, conduz tudo para Cristo. Ele se torna visto como um cabeça da igreja, aquele que conduz a igreja, aquele que salvou a igreja, aquele que vai viver eternamente. Teve uma frase hoje na liturgia que o presbítero disse, que foi muito importante, mas ela tem um sentido ainda muito mais amplo, que ele não teve tempo de falar. Ele falou que se nós fechássemos os olhos aqui, nós abriríamos os olhos nos céus. Mas existe algo ainda muito mais profundo que ele também compreende. É que, na verdade, os olhos que vão fechar são os olhos do nosso corpo. Mas nós não iremos nem piscar o olho da alma. Iremos partir para a eternidade, porque nós já fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E já que estamos no reino do Filho do amor de Deus, nós seremos vivificados. Nós chegaremos à plena perfeição da nossa espiritualidade, que estamos lutando por ela aqui na terra. Isso significa realmente que iremos fechar o olho aqui e abrir lá. Que magnitude de salvação completa que está em Cristo! Essa é a conclusão também final do livro de Apocalipse. No capítulo 21 e 22, ele vai trazer toda a história da redenção, finalizando como a igreja vai viver com Cristo. E aí Deus revela soberanamente no estudo que tivemos hoje, graciosamente, a salvação, progressivamente a salvação, historicamente a nossa salvação, redentivamente em Cristo e plenamente para sempre por meio de Jesus. Essa revelação do conhecimento da verdade por meio das Escrituras Sagradas
Sim, em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo a vida eterna, essa que nós podemos contemplar, porque o Senhor trouxe a mim e trouxe a você essa tão grande revelação. Nós vamos orar, depois nós podemos abrir para perguntas ou discussões. Senhor, muito obrigado pela exposição temática da Tua Palavra, a respeito da revelação, a respeito da razão por que o Senhor resolveu se revelar, a respeito das 5 formas de revelação. E concluímos que nós estamos incluídos nessa tão grande salvação. Muito obrigado, aleluia, muito obrigado, amém. Hoje nós não paramos na aula, você pode ir.